hoje, um encontro que o tempo jamais permitiu, mas que a filosofia sempre sonhou. Marco Aurélio, o imperador estoico, e Carl Jung, o explorador da psique humana. Dois homens separados por séculos, unidos por uma busca: compreender a alma e sobreviver à dor. Vamos direto ao essencial. O que é o sofrimento? O sofrimento é julgamento. Nada é ruim em si. É a mente que dá significado. Se algo te atinge, observe. É sua opinião que te fere, não a realidade. Discordo parcialmente. O sofrimento é real e necessário. É por meio dele que a alma se expande. A dor é a mãe da transformação. Sem ela, o inconsciente nunca se revelaria. Um diz que o sofrimento é ilusão, o outro que é a forja da alma. E talvez ambos estejam certos. Sofremos sim, mas também escolhemos o que esse sofrimento nos torna. Vocês acreditam que o ser humano pode, de fato, ser livre? A verdadeira liberdade é interior. Um homem acorrentado pode ser livre, se sua mente não estiver escravizada pelas paixões. O escravo mais miserável pode ser soberano de si mesmo. A liberdade exige consciência. Enquanto estivermos à mercê do inconsciente, de traumas não resolvidos, sombras não enfrentadas, não somos livres. Conhece-te a ti mesmo, sim, mas mergulha fundo. A liberdade exige coragem para olhar o abismo. Ser livre não é apenas quebrar correntes, mas compreender quem somos por trás delas. A alma humana não é uma cela, é um labirinto. E o ego? Ele é inimigo da paz? O ego é ruído. Se você acredita que as suas posses, seu cargo ou seu corpo, viverá com medo. Quando a razão governa, o ego se cala. O ego não é vilão, é necessário, mas deve ser equilibrado pelo self, o centro da totalidade psíquica. O problema surge quando o ego se acha Deus e esquece que ele é só uma parte. Talvez o ego seja como o fogo. Pode aquecer ou destruir. Domá-lo é a chave. Negá-lo é risco de ser dominado por ele sem saber. Como vocês veem o destino? Existe livre-arbítrio? Ou estamos todos condenados a um caminho já escrito? Não somos totalmente livres nem totalmente presos. Somos moldados por arquétipos, pela história familiar, pela cultura. Mas há uma centelha, uma possibilidade de escolha, pequena, mas sagrada. O destino é incontrolável, mas nossas ações dentro dele são escolhas nossas. Aceitar o que não controlamos é sabedoria. Agir com virtude dentro do caos é liberdade. O destino pode ser o rio, mas a maneira como navegamos nele ainda é nossa. Qual é o maior inimigo do homem moderno? Sua distração. Ele vive como se nunca fosse morrer. Busca prazer, status, poder e esquece da virtude, da alma, do agora. Sua superficialidade. Fugimos da dor com tecnologia, com ruído, com distrações. Mas o que não é enfrentado nos consome por dentro. Talvez o maior inimigo seja a fuga. Fugimos da morte, da dor, da solidão. Mas no fim, é enfrentando isso que a alma respira. Se pudessem deixar uma única frase para a humanidade, qual seria? Você tem poder sobre sua mente.
não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. O imperador nos lembra do domínio interno. O psiquiatra, do mergulho nas sombras. Talvez o segredo da paz esteja entre os dois. Uma alma forte e uma alma consciente. Marco Aurélio, em suas Meditações, o Senhor escreve que a vida é breve e que devemos focar apenas no que está em nosso controle. Carl Jung, o Senhor afirma que o ser humano só se realiza ao encontrar seu verdadeiro self. Minha pergunta é simples e direta. Qual é o verdadeiro propósito da vida humana? Não basta obedecer, é preciso integrar. O propósito é a individuação, tornar-se quem você realmente é. Isso exige encarar as sombras dentro de si. O propósito da vida é viver de acordo com a natureza, cumprir o dever sem reclamar, não controlar os eventos, mas nossas reações. A virtude é o único bem verdadeiro. Um fala de dever, o outro de descoberta. Talvez o propósito esteja entre os dois. Ser aquilo que o mundo precisa, sem perder o que você realmente é. Qual o papel do sofrimento na formação do ser humano? O sofrimento é o caminho para o inconsciente. É um chamado da alma. Fugir dele é fugir de si. Só quem mergulha na dor se transforma de verdade. O sofrimento é inevitável, mas ele nos testa, nos fortalece. Se aceitamos o que não controlamos, ele deixa de ser dor e vira aprendizado. Será que sofremos em vão? Ou a dor é uma linguagem que ainda não aprendemos a escutar? Estamos no controle da nossa vida? Ou somos guiados por forças maiores? O universo é ordem, o destino é parte dele, mas temos liberdade para escolher como reagir. Nosso poder está na mente, não nos eventos. Somos guiados por arquétipos, imagens primordiais que influenciam nossas escolhas. A liberdade real vem do autoconhecimento. Sem isso, somos marionetes do inconsciente. Talvez sejamos livres, mas apenas depois de reconhecermos nossas correntes. A realidade é algo objetivo ou construído pela mente humana? A mente molda a realidade. O mundo externo e interno se refletem. Sonhos, símbolos e mitos revelam verdades que a razão não compreende. O que é real é o que está agora. A percepção pode ser falha, mas a razão é nossa âncora. A mente racional nos protege das ilusões. Talvez o mundo que vemos seja um espelho, e o que tememos fora esteja dentro? A vida é sofrimento? Como cada um de vocês encara essa afirmação? A vida é sim marcada por dor, mas não pelo sofrimento desnecessário. O sofrimento nasce da expectativa. O que está além do nosso controle não merece nossa aflição. O que depende de nós, devemos encarar com dignidade. O sofrimento é o grande motor da consciência. Sem ele, não há individuação. Não buscamos a luz por livre escolha. Buscamos porque estamos imersos na escuridão. O sofrimento é um convite à transformação. Interessante. Para Marco Aurélio, o sofrimento é uma ilusão da mente sobre o que ela não controla. Para Jung, é o berço da alma. Um nos convida à aceitação, o outro à confrontação. Qual o maior inimigo do ser humano? O maior inimigo é o que não conhecemos em nós mesmos. O inconsciente, quando ignorado, toma as rédeas da vida. Como disse, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida. E você o chamará de destino.
O ego descontrolado, a vaidade, a ideia de que o mundo deve se curvar à nossa vontade. O sábio domina suas reações, age segundo a razão, não a emoção. O estoico procura controlar o ego. O junguiano, conhecer a sombra. Talvez ambos estejam apontando para a mesma batalha, a que acontece dentro de nós. A liberdade humana é real? Ou somos prisioneiros do destino ou da psique? Somos livres quando compreendemos nosso papel no cosmos. O destino nos dá as cartas, mas nossa liberdade está em como as jogamos. A virtude é nossa verdadeira liberdade. A liberdade existe, mas ela é rara. Exige consciência. Enquanto formos comandados por complexos inconscientes, não somos livres. A liberdade é um prêmio da individuação. A verdade interior é um tema profundo. Mas agora, vamos à prática. Pergunta direta. Como lidar com a dor emocional de perder alguém que amamos profundamente? A perda ativa nossas sombras. Ela nos revela o quão dependentes éramos do outro. Não se trata apenas da ausência, mas do vazio dentro de nós. Para superar, é preciso mergulhar nesse vazio, não evitá-lo. O luto é um processo alquímico. Ele nos transforma, se permitirmos sentir. A dor é natural, mas não devemos nos agarrar ao que é passageiro. Tudo o que nasce, morre. Amar alguém é saber que essa perda já está escrita no destino. A mente que entende isso sofre, mas não se desespera. Devemos agradecer pelo tempo que tivemos e não nos torturar pelo que foi tirado. Interessante como o estoicismo ensina a aceitar. E Jung propõe encarar a dor para transcendê-la. Talvez o caminho não seja fugir do sofrimento, mas aceitá-lo como guia ou mestre. Vamos tocar em algo mais contemporâneo. Pergunta direta. Como encontrar propósito em um mundo tão caótico e acelerado como o nosso? Propósito é viver de acordo com a natureza, com virtude. Não importa se o mundo enlouqueceu. Se você se mantém íntegro, você cumpre seu papel. Um bom homem brilha até na escuridão. O propósito não está no mundo. Está dentro de cada um. As distrações externas servem para nos afastar da individuação, do verdadeiro eu. Quando o indivíduo olha para dentro e reconhece seus símbolos internos, ele descobre por que nasceu. O caos externo só é dominante para aqueles que ainda não escutaram sua voz interior. Buscar sentido no caos parece inútil, mas talvez a resposta esteja em cultivar ordem dentro de nós, através da virtude e da consciência. Um ponto delicado agora. E quanto ao medo da morte? A morte é o último símbolo. Atravessá-la em vida, psicológica e espiritualmente, nos prepara para o fim biológico. Muitos morrem sem nunca terem vivido. Quando você se conecta com o self, a morte deixa de ser um monstro e passa a ser uma porta. A morte não é o fim, é apenas uma transformação. O que nasceu se desfaz. Não é algo a temer, mas a aceitar. O verdadeiro mal não é a morte, é desperdiçar a vida. Morrer pode ser o maior medo, mas viver inconscientemente é um tipo de morte diária. Talvez o segredo esteja em morrer para o ego, antes de morrer fisicamente. Vamos explorar agora o conceito de liberdade. Existe liberdade real? Ou tudo está determinado pelo destino, pelo inconsciente ou pelos deuses? A liberdade existe, mas é conquistada. Enquanto somos dominados por complexos inconscientes, não somos verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade nasce quando integramos o que nos habita, quando deixamos de projetar e passamos a enxergar.
A única liberdade real está no nosso julgamento. Ninguém pode nos obrigar a pensar de um jeito ou outro. Podemos ser prisioneiros do corpo, mas livres na mente. Então, a liberdade talvez não seja fazer o que queremos, mas entender por que queremos o que fazemos. Encerrando o nosso debate. Qual o maior conselho que vocês deixariam para quem busca sentido hoje? Seja virtuoso, não espere o mundo mudar. Mude você, aceite o destino, cumpra seu dever e viva com honra. Olhe para dentro, enfrente sua sombra, abrace seus opostos. Você não encontrará o sentido fora. Ele sempre esteve aí, esperando ser escutado. Talvez o verdadeiro sentido esteja na intersecção. Viver com consciência, Jung, e com virtude, Marco Aurélio. Aceitar o caos, mas não se perder nele. Escutar a alma e, ao mesmo tempo, agir com sabedoria. Em meio às sombras da mente e às leis do universo, encontramos dois caminhos. Marco Aurélio nos convida à serenidade diante do destino. Carl Jung, a coragem de explorar o abismo interior. Mas no fim, talvez a verdade não esteja em escolher entre razão ou emoção, entre controle ou introspecção. Talvez a sabedoria esteja em integrá-los. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Mas talvez só assim possamos conhecer também o mundo. Se você chegou até aqui, é porque, como nós, também busca algo mais profundo, algo além do barulho. Uma resposta, ou talvez a pergunta certa. Inscreva-se no canal se deseja continuar essa jornada de pensamento, alma e reflexão. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. E nos comentários, diga: de que lado você está? Do estoico? Ou do profundo inconsciente? Ou será que, no fim, são o mesmo caminho com nomes diferentes? Obrigado por assistir. E lembre-se, a mente pode ser nossa prisão ou nossa libertação.